sujidade, desprendimento de algumas pedras, problemas nas juntas, são algumas das patologias que afetam as abóbadas da Igreja do Mosteiro dos Jerónimos. Daí que esteja a decorrer a segunda fase do plano de conservação e restauro nesta igreja. É uma intervenção levada a cabo pela Direção-Geral do Património Cultural e em parceria com a World Monuments Fund. E é uma intervenção que integra uma vasta equipa. Connosco está também o arquiteto Ângelo Silveira, que é responsável por este projeto, por esta segunda fase de intervenção aqui nas abóbadas da Igreja dos Jerónimos. Gostava que me resumisse um pouco o que vai ser este projeto. Trata-se de um plano que responde a um problema do decaimento ou da degradação das cantarias aqui no interior, em particular, da Igreja dos Jerónimos, e que nos obrigaram, de certa forma, a fazer um conjunto de estudos para perceber as causas do problema. As causas eram diversas, cruzadas, digamos assim, e que radicavam sobretudo na degradação de alguns blocos, uma vez que as pedreiras que foram, ou a pedra das pedreiras que foram utilizadas aqui na construção da igreja, provêm de diferentes sítios e algumas não são da melhor qualidade, têm características litológicas diferentes. Por isso, havia um problema de desagregação que tentámos resolver com um conjunto de estudos elaborados por diversas entidades e depois, já numa fase posterior, mesmo com uma intervenção que chamámos prospectiva para alguns extremos específicos, para se compreender e para se delinear melhor este plano mais longo a 10 anos, que compreende 5 fases interiores e 5 fases exteriores. Portanto, esta é a segunda fase do interior. Tem já datas para começarem as outras fases? A ideia era que em 10 anos, portanto de 2012, os estudos começaram em 1999, nós delineámos o plano em 2011, 2012, iniciámos-lo em 2013 com a primeira fase, a tal perspectiva, e portanto a ideia era que fossem 10 anos corridos de 2012 a 2022, porque em 2022 ocorre, os 500 anos do que se pensa ter sido a conclusão da Igreja do Mosteiro dos Jerónimos, de modo que seria uma belíssima prenda para o monumento ter todas estas fases executadas até lá. É certo que isso depende do financiamento e essa é sempre uma incógnita. Portanto, estão à espera de novo financiamento para avançarem com próximas fases? De qualquer maneira, já temos a terceira fase preparada, deverá sair para concurso ainda durante o ano de 2015 e, pelo menos, deverá ser iniciada ainda durante este ano. Estas fases são alternadas, interiores a exteriores, porque não se pode fazer as intervenções nos interiores sem ter a parede correspondente do exterior tratada. Estamos a falar de uma joia do estilo manuelino, uma joia com quase 500 anos. Exatamente, e portanto, mais essa razão, não é? De facto, sem intervenções assíduas desde os anos 20, uma grande campanha, nos anos 60 outra grande campanha, nem todas com a metodologia correta, e daí vermos muitas marcas de cimento e que também estavam a causar alguns problemas. Estamos agora no estaleiro desta segunda fase de intervenção da conservação das abóbadas aqui da Igreja do Mosteiro dos Jerónimos. Estamos a cerca de 26 metros de altura, aqui mesmo no topo das abóbadas. Vou pedir aqui ao Sr. Arquiteto que nos explique um pouco o que é que está a ser feito e que tipo de intervenção é que está aqui a decorrer. A primeira fase do trabalho corresponde a uma análise da situação, portanto, todas aquelas situações de decaimento, de sujidade, são as primeiras que são apuradas, digamos assim. Depois há todo um trabalho de preenchimento ou de tratamento primeiro das juntas e depois de preenchimento, porque muitas destas juntas que nós vemos por trás, como o professor Delgado Rodrigues explicou há pouco, estão ocas, portanto precisam de ser preenchidas, têm falta de argamassa. Mas há outras situações que também são muito interessantes quando fazemos esta análise, este diagnóstico que vos dizia, que é interpretar muitas destas pedras e não só as proveniências distintas, portanto vemos alguns blocos que têm melhor qualidade que outros, como também alguns dos restauros que foram feitos. Sabemos pelo descritivo que havia aduelas que tinham sido substituídas, aduelas das nervuras, e aqui está um exemplo claro de 3 peças de pedra que foram substituídas. E um dos trabalhos que tem de ser feito numa fase de conservação como esta é o levantamento das marcas de canteiro, é isso mesmo que está a ser feito por estas técnicas de conservação e restauro. Como já foi referido, este trabalho é um trabalho da Direção-Geral do Património Cultural em parceria com o World Monuments Fund. Connosco está o Diretor-Geral do Património Cultural, Nuno Vassalo e Silva. Esta é então a segunda fase de um vasto projeto de restauro que se prevê ter conclusão em 2022, quando
esta igreja assinala 500 anos da sua construção. Toda esta intervenção está orçada em cerca de 2 milhões de euros. Até lá vai haver dinheiro para financiar todas estas fases, caso os mecenas não queiram também colaborar? Estou certo que sim. Estou certo, aliás, o World Monument Plan tem sido de uma grande disponibilidade e entusiasmo. Este é o trabalho mais espetacular que se pode nesta fase, que a Direção-Geral, mas dá muito trabalho que fazemos em todos os momentos que estão-nos afeto e que apoiamos. E, sem dúvida, como referi logo de início, está em causa é a nossa herança, a nossa identidade. As empresas estão sensíveis para as questões do património, porque cada vez se fala que há menos empresas a quererem ser mecenas de intervenções como esta? A questão da intervenção social das empresas alarga-se a outros campos que não são só o património, mas temos contado com um conjunto de instituições e empresas, porque há instituições não sem comerciais, posso dizer, que nos têm apoiado. E esse facto deve ser destacado e estimulado. Ficámos assim com uma breve noção do que está a ser feito a nível da conservação e restauro das abóbadas da Igreja do Mosteiro dos Jerónimos. Esta segunda fase de intervenção vai ficar concluída já no próximo mês de maio, mas muitas outras fases se seguirão até 2022, quer no interior, quer no exterior do Mosteiro dos Jerónimos. Lembro que em 2022 vão assinalar-se 500 anos da conclusão desta igreja.